Neste vídeo você vai aprender a identificar 11 frases autossabotadoras que você pode estar repetindo sem perceber, entender como essas frases afetam sua mente, atitudes e resultados, aplicar ensinamentos do estoicismo para reprogramar sua forma de pensar, assumir responsabilidade pelas suas escolhas em vez de culpar o mundo, substituir padrões negativos por reflexões conscientes, inspiradas em Epicteto, Marco Aurélio e Sêneca. Cultivar uma postura mais serena, forte e proativa diante das dificuldades. Romper com crenças limitantes, como nunca vou conseguir, não sou bom o suficiente, não é justo. Desenvolver uma nova forma de dialogar com si mesmo, mais firme e compassiva. Reconhecer o poder transformador das palavras que você usa diariamente. E, principalmente, descobrir que a mudança começa pelo que você diz e pelo que decide calar. Esse vídeo é um mapa para quem quer crescer de dentro para fora, com sabedoria, coragem e clareza. Vamos começar. Tem coisa que a gente diz no automático e nem percebe o impacto que aquilo tem. Às vezes, uma frase solta num momento de raiva, de frustração ou de desânimo vira um veneno que a gente mesmo toma sem notar. É como se cada palavra carregasse uma semente e, dependendo de como a gente fala, ela floresce em atitude ou em sofrimento. A vida vai mostrando que não é só o que a gente ouve dos outros que machuca, mas o que a gente diz para si mesmo em silêncio, todo dia. E tem frases que se repetem tanto que acabam moldando nosso jeito de viver, como se fossem verdades escritas em pedra, mesmo sendo só pedra no sapato. Agora, para e pensa comigo. Toda vez que alguém diz, isso não é justo, o que vem logo em seguida? Um lamento, uma queixa, um sentimento de impotência. Parece pouco, mas essa frase carrega uma visão de mundo onde tudo deveria estar sob nosso controle, como se a vida fosse um juiz imparcial o tempo todo. O problema é que o mundo não segue o roteiro da nossa expectativa. Quando a gente repete que algo não é justo, a gente assume a posição de vítima e com isso entrega nas mãos do acaso a chave da nossa paz. Mas olha o que Epicteto ensina. Não são os fatos que nos perturbam, e sim a forma como a gente os interpreta. Imagina um corredor que perdeu uma prova, porque tropeçou numa pedra. Ele pode passar meses dizendo que não foi justo, ou pode aceitar o que aconteceu e voltar a treinar com ainda mais vontade. O estoicismo não pede para a gente fingir que nada dói. Ele só mostra que o que realmente faz diferença é o que a gente decide fazer com o que aconteceu. Não é negar o sofrimento, é usar ele como combustível para crescer. Trocar o não é justo por o que posso fazer com isso é como abrir uma janela onde antes só tinha parede. A gente deixa de apontar para o mundo e começa a olhar para dentro, buscando uma postura mais firme, mais serena. Não é se conformar, é se fortalecer. Essa mudança de mentalidade dá uma autonomia enorme. Você deixa de ser jogado de um lado para o outro pelas circunstâncias e passa a remar com mais firmeza, mesmo quando o vento não ajuda. Pega, por exemplo, uma estudante que tirou nota baixa numa prova difícil. Ela pode reclamar, acusar o professor, se fazer de injustiçada. Mas se ela usar isso como feedback, vai estudar melhor, rever onde errou, crescer. Isso vale para qualquer área da vida. Quando a gente para de brigar com o que não controla, sobra mais energia para melhorar o que está ao nosso alcance. E aí as oportunidades aparecem, quase como se a vida estivesse esperando esse movimento para nos recompensar. Além disso, reclamar da injustiça o tempo todo afasta as pessoas. Ninguém gosta de ficar perto de alguém que vive se fazendo de coitado. O clima pesa, as conversas murcham, os vínculos se rompem. Em contrapartida, quando a gente escolhe olhar com mais aceitação e foco em solução, acabamos atraindo quem também quer crescer. Isso não só abre portas, mas cria ambientes onde a colaboração floresce. A diferença entre um reclamão e alguém estoico não é a sorte, é a escolha de onde colocar o foco. Tem uma frase que escapa da boca de muita gente, como se fosse desculpa padrão. Não tenho tempo. Mas se a gente puxar o fio dessa fala, vai encontrar uma verdade incômoda. Na maioria das vezes, não é falta de tempo, é falta de prioridade. Quando alguém diz que não tem tempo para cuidar da saúde, para estudar, para conversar com quem ama, talvez o que esteja faltando mesmo é clareza sobre o que realmente importa. E isso, meu amigo, é bem mais perigoso do que a agenda cheia.
Sêneca já alertava lá atrás que o problema não é que a vida é curta, mas que a gente desperdiça boa parte dela com bobagem. Quem nunca ficou horas rolando o celular, vendo vídeo atrás de vídeo, e depois disse que não teve tempo nem para almoçar direito? A gente vive tentando empurrar a culpa para o relógio, quando na verdade é a bússola que está desregulada. Não adianta reclamar da falta de tempo se a gente vive dizendo sim para tudo que distrai e não para tudo que transforma. Um exercício simples que pode virar chave é anotar por uma semana tudo que você faz no seu dia, sem filtro, sem florear, desde escovar os dentes até o tempo que passou reclamando no grupo da família. Quando a gente vê isso preto no branco, dá aquele choque de realidade. A quantidade de horas gastas com o que não soma assusta. E aí, com esse mapa na mão, dá para decidir onde cortar, o que manter e onde investir o tempo de verdade. Parece óbvio, mas ninguém muda o que não enxerga. Além disso, tem um detalhe importante que o estoicismo bate muito: viver o agora. Quando a gente diz não tenho tempo, muitas vezes é porque está atolado em preocupações com o futuro, tentando prever tudo, resolver tudo antes mesmo que aconteça. Isso gera uma ansiedade que rouba a presença, e quem vive fora do presente não vive de fato. Marco Aurélio dizia que a vida de cada um está no que pensa agora, nesse exato momento. O resto é ilusão. Imagina alguém que diz que não tem tempo para a família, mas assiste 3 horas de série toda noite. Ou aquele profissional que diz que não consegue estudar, mas passa o trajeto inteiro do trabalho vendo vídeos aleatórios. Não se trata de se culpar por descansar, mas de ter consciência do que está escolhendo alimentar. O tempo é como um rio que não volta, e cada decisão que tomamos é como construir ou destruir uma ponte sobre ele. Quando a gente decide onde pisa, o caminho aparece. E o mais curioso é que quando você começa a alinhar suas escolhas com seus valores, a vida ganha ritmo. As pressões diminuem, a sensação de sobrecarga vai embora e a paz começa a aparecer nos pequenos espaços. A gestão do tempo deixa de ser sobre fazer tudo e passa a ser sobre fazer o que importa. Isso não só melhora a produtividade, como também fortalece nossa saúde mental, porque nada pesa mais do que viver correndo atrás de um relógio que nunca para. Agora pensa comigo, quantas vezes você já soltou um "isso é impossível" sem nem tentar de verdade? Essa frase parece pequena, mas tem um poder enorme de travar a gente. É como se fosse uma mureta baixa, que a gente trata como se fosse um muro de concreto. E o pior, tem muita gente que, ao dizer isso, está só escondendo o medo de fracassar. É mais fácil dizer que não dá do que encarar o desconforto de tentar e errar. Marco Aurélio escreveu algo forte sobre isso. Ele dizia que se está ao seu alcance, faça. Se não está, aceite. Mas não se engane achando que tudo está fora do seu alcance só porque exige esforço. Tem gente que desiste de aprender algo novo porque acha que é velho demais, ocupado demais, ou porque não leva jeito. Mas ninguém leva jeito para nada antes de tentar. Todo mundo começa tropeçando, errando, duvidando de si. O que separa quem consegue de quem não consegue é a disposição de continuar, mesmo nas tentativas tortas. Imagina uma pessoa que quer aprender outro idioma, mas logo manda aquele "não é para mim". Ela já fechou a porta antes mesmo de girar a maçaneta. Agora, se ela dissesse "vou tentar aprender 10 palavras por dia", o cenário mudaria completamente. Aos poucos, as palavras viram frases e as frases viram conversas. O impossível começa a desmanchar quando a gente age. É como diz aquele ditado antigo: quem caminha devagar ainda assim, está deixando os que estão parados para trás. A verdade é que chamar algo de impossível costuma ser uma forma disfarçada de medo. Medo de errar, de se expor, de sair da zona de conforto. Mas é justamente fora dessa zona que o crescimento mora. O estoicismo ensina a abraçar o desconforto como parte do processo. Epicteto nos lembra que não é a dificuldade em si que nos limita, mas o que fazemos diante dela. E quando a gente decide enfrentar em vez de recuar, descobre forças que nem sabia que tinha. Pega, por exemplo, alguém que sonha em empreender, mas acha que nunca vai conseguir abrir um negócio. Se essa pessoa sentar, anotar ideias, estudar o mercado, conversar com quem já começou, ela vai se dar conta de que o caminho existe, só estava encoberto pelo medo. A coragem não nasce pronta, ela é construída.
É uma soma de pequenas escolhas feitas mesmo com o coração disparado. Cada passo é um tijolinho, e quando menos espera, a casa está de pé. E mais, tem coisas que realmente estão fora do nosso controle. Mas isso não é motivo para paralisar. O que a gente pode fazer é se adaptar, mudar a rota, ajustar a vela, remar com o que tiver. O estoicismo não é sobre controle total, é sobre ação consciente. Se não dá para mudar o vento, a gente muda a posição da vela. Essa flexibilidade mental transforma o impossível em possível, não pela força da ilusão, mas pela força da persistência. Tem uma outra frase que parece inofensiva, mas carrega um veneno disfarçado. Não é minha culpa. Dizer isso parece até um alívio momentâneo, tipo empurrar a poeira para debaixo do tapete. Mas o que essa frase realmente faz é roubar da gente o poder de transformar a situação. Quando a gente coloca toda a responsabilidade nos outros ou nas circunstâncias, a gente também entrega nas mãos deles o controle do nosso futuro. E aí, fica esperando que o mundo mude, para só depois mudar também. Isso é um atraso disfarçado de desculpa. Epicteto já falava que não são os fatos que nos machucam, mas o que pensamos sobre eles. Quando algo dá errado e a gente corre para dizer que a culpa é do chefe, do clima, do trânsito ou da sorte, a gente perde a chance de se perguntar: o que eu posso fazer diferente da próxima vez? Essa pergunta vale ouro, porque traz o foco de volta para onde ele deve estar, dentro da gente. Não é questão de se culpar, é questão de se responsabilizar, e isso é libertador. Imagina alguém que chega atrasado toda semana e coloca a culpa no engarrafamento. Parece plausível, né? Mas e se, em vez disso, essa pessoa ajustasse a rotina, saísse mais cedo ou procurasse outra rota? Assumir a responsabilidade nos tira da posição de vítima e nos coloca no papel de protagonista. E é exatamente isso que o estoicismo defende: ser autor da própria vida, mesmo que os capítulos sejam difíceis de escrever. Quando a gente se permite olhar para o próprio erro sem medo, sem fugir, sem fingir que foi o universo que conspirou contra a gente, algo muda. Surge um senso de autonomia, um impulso de fazer melhor da próxima vez. E cada pequeno acerto vindo dessa postura constrói um degrau novo de crescimento. É como se a responsabilidade fosse uma escada invisível que só aparece para quem topa carregar o próprio peso. Agora, pensa num gestor que vê sua equipe falhar em uma meta importante. Ele pode culpar o time, dizer que ninguém se esforçou, ou pode refletir sobre como liderou. Será que foi claro nas instruções? Será que deu as ferramentas certas? Será que ouviu o time quando era preciso? Essa reflexão não só melhora os resultados, como fortalece o respeito dentro da equipe. Porque liderar não é mandar, é inspirar. E ninguém inspira apontando o dedo. Outro exemplo é um estudante que tira uma nota ruim e já solta. Foi culpa do professor. A prova estava mal feita. Pode até ter sido difícil, mas será que ele realmente se preparou? Ao parar de buscar culpados e começar a buscar responsabilidade, esse aluno cresce. Ele estuda mais, procura ajuda, muda a postura e, sem perceber, vira alguém mais resiliente, mais comprometido, mais capaz. O estoicismo ensina que não controlar tudo não é o mesmo que não ter poder. O verdadeiro poder está em escolher como reagir ao que a vida traz. Tem gente que solta um "eu nunca vou mudar", como se isso fosse prova de firmeza. Mas, na real, muitas vezes é só medo disfarçado. Medo de tentar algo novo, de sair do velho conhecido, de enfrentar a bagunça que uma mudança traz. Só que repetir esse tipo de frase é como amarrar os próprios pés e jogar fora a chave. Porque a verdade é que todo mundo muda, querendo ou não. A diferença é se a gente muda com consciência ou se deixa a vida nos mudar na marra. Sêneca dizia que enquanto estivermos respirando, sempre há espaço para aprender. Ou seja, dizer que não muda mais é o mesmo que dizer que já aprendeu tudo o que tinha para aprender. E isso não só soa arrogante, como também fecha a porta para novas possibilidades. O estoicismo não enxerga o ser humano como uma pedra parada, mas como um rio em movimento. E quem tenta travar um rio acaba se afogando na própria rigidez. Imagina uma pessoa que acredita que nunca vai conseguir se exercitar ou parar de fumar. Ela tenta 1, 2 vezes e desiste. Diz que é do jeito dela, que sempre foi assim. Só que o corpo e a mente são moldáveis como argila quente.
Se ela focar em passos pequenos, caminhar 10 minutos hoje, depois 15 amanhã, cortar um cigarro por semana, ela vai ver que a mudança vem. Devagar, sim, mas vem. E quando olha para trás, já é outra pessoa. Essa crença de eu sou assim mesmo pode parecer confortável, mas é uma armadilha, porque ela impede a pessoa de experimentar, de se arriscar, de sair da zona onde tudo é conhecido, mas nada evolui. E aí, com o tempo, vira uma prisão que ela mesma construiu. A boa notícia é que, assim como foi construída, também pode ser desmontada. E cada tijolo removido é uma conquista, uma libertação. Agora pensa num profissional que sente que ficou para trás nas tecnologias. Em vez de aceitar isso como verdade absoluta, ele poderia começar por algo pequeno, um curso curto, uma conversa com alguém da área, um vídeo tutorial. O importante é o movimento. O estoicismo nos lembra que crescer não é correr, é caminhar com intenção. E quando a gente caminha com intenção, cada passo conta. Outro exemplo, uma pessoa que vive explodindo em discussões e diz: não consigo controlar meu temperamento, sou assim desde sempre. Será mesmo? E se ela começasse a praticar respiração profunda, escrever num caderno antes de responder alguém, buscar autoconhecimento? Aos poucos a tempestade dentro dela começa a virar brisa, porque ninguém nasce pronto. A gente se constrói, um hábito de cada vez. O estoicismo convida a observar, ajustar e evoluir. Não exige perfeição, mas firmeza no propósito. Agora vamos falar de uma frase que de tão comum parece até escudo. Eu sempre tenho razão. No começo, ela soa como segurança, firmeza de opinião. Mas na prática, costuma ser só orgulho travestido de sabedoria. Quem vive dizendo isso, fecha a porta do aprendizado, se tranca dentro da própria cabeça e joga fora a chave do crescimento. Porque, vamos ser sinceros, ninguém está certo o tempo todo. E querer estar é o jeito mais rápido de se afastar dos outros. Marco Aurélio dizia que tudo o que acontece é adequado ao nosso progresso. Ou seja, até as críticas e os desacordos são convites à evolução. Quando alguém insiste que está sempre certo, perde a chance de ouvir, de entender, de enxergar outro ponto de vista. E o pior, transforma cada conversa numa queda de braço, onde o objetivo deixa de ser aprender e vira só vencer. E no final das contas, todo mundo sai perdendo. Pensa num colega de trabalho que não aceita sugestão de ninguém. Ele acha que seu jeito é o único certo, que as outras ideias só atrapalham. No começo, talvez ele até pareça eficiente, mas com o tempo, o time perde a motivação, os erros se acumulam e ele fica isolado. Agora imagina se essa mesma pessoa começa a ouvir, considerar outras possibilidades, admitir quando erra. O ambiente muda, o grupo cresce e ele também. O estoicismo ensina humildade, mostra que saber reconhecer nossos próprios limites é sinal de força, não de fraqueza. Admitir que errou, que pode melhorar, que não sabe tudo, é como abrir uma janela num quarto abafado. O ar novo entra e a mente respira. A gente aprende mais quando aceita que ainda tem muito a aprender. E, ironicamente, é aí que a verdadeira razão começa a se aproximar da gente. Não pela imposição, mas pela escuta. Imagina alguém num relacionamento que insiste em sempre ter a palavra final. Toda conversa vira uma disputa. A pessoa não ouve, não considera o outro, só quer estar certa. Aos poucos o amor vai se desgastando, a conexão enfraquece, o respeito evapora. Mas se ela escolhe baixar a guarda, ouvir com atenção, tentar entender de verdade, ela fortalece o vínculo, porque ninguém quer estar com alguém que só quer vencer discussões. Todo mundo quer ser ouvido. Outro exemplo, um gestor que acredita que sua forma de resolver os problemas é a única válida. Ele ignora sugestões, resiste a mudanças e impõe soluções. O resultado? Equipe desmotivada, inovação travada, clima pesado. Mas ao praticar a escuta ativa, ao valorizar as ideias do time, esse gestor não só melhora os resultados, como inspira confiança. E confiança é o solo fértil onde nascem grandes projetos. O estoicismo, nesse caso, não é só teoria, é prática que transforma ambientes e relações. Tem uma frase que muita gente usa como se fosse proteção, mas que na prática vira um muro entre ela e o resto do mundo. Não me importo,
De longe parece indiferença madura, mas de perto é só um coração tentando se defender. Às vezes, a pessoa se fecha tanto para não se machucar que acaba se tornando invisível até para si mesma. E o mais triste é que esse não me importo vai corroendo por dentro, porque a verdade é que todo mundo se importa, só não quer mostrar. Sêneca escreveu que a gente deve desempenhar com humildade o papel que a natureza nos deu, e esse papel, querendo ou não, envolve cuidar uns dos outros. A indiferença pode parecer força, mas é só uma armadura pesada que afasta tudo o que poderia nos curar. Quando alguém responde com frieza a um pedido de ajuda ou se recusa a se envolver com medo de se frustrar, ela não está se protegendo, está se desconectando. E viver desconectado dos outros é caminhar no escuro com a lanterna desligada. Pensa num amigo que pede um conselho e recebe um "não me importo" como resposta. Pode parecer um detalhe, uma fala solta, mas aquilo deixa marcas. A relação esfria, a confiança diminui, a distância cresce, e aos poucos, o que era laço vira nó. Em contrapartida, quando a gente se abre, escuta de verdade, estende a mão, algo muda. Não só no outro, mas em nós também. Porque ajudar alguém é uma das formas mais poderosas de lembrar que estamos vivos. O estoicismo ensina que nossas ações revelam quem somos, e agir com descaso, com indiferença, é se afastar da virtude. A compaixão, o senso de dever, o cuidado com o coletivo, tudo isso é parte do caminho estoico. Não é sobre carregar o mundo nas costas, mas sobre não virar as costas para o mundo. Pequenos gestos, como recolher o lixo da rua, ouvir um amigo em silêncio, ou até dar um bom dia com atenção, podem parecer bobos, mas são sementes que florescem onde menos se espera. Imagina um pai que diz "não me importo" quando o filho reclama de dificuldades na escola. Ele talvez esteja cansado, sobrecarregado, tentando manter tudo de pé, mas esse silêncio, esse distanciamento, pode deixar feridas no coração do filho. Agora, se ele parar, escutar, mostrar interesse genuíno, a relação se fortalece. E mais que isso, o filho cresce sabendo que não precisa enfrentar tudo sozinho. Esse tipo de conexão é o que constrói caráter, e isso o estoicismo valoriza profundamente. Outro exemplo, alguém vê um animal abandonado na rua e pensa, não é problema meu. Mas e se ele desse água? Se chamasse ajuda? Se fizesse algo pequeno? Esse pequeno pode virar muito. O mundo muda não com grandes discursos, mas com pequenas atitudes feitas com o coração. O estoicismo convida a olhar o mundo como extensão de si mesmo. E quando a gente se importa mesmo em silêncio, o universo responde. A compaixão não precisa de palco, só de presença. Tem momentos em que o desânimo fala tão alto que escapa. Nunca vou ser feliz. Essa frase soa como um suspiro pesado de quem já tentou, já se machucou, já perdeu. Mas ela carrega um veneno perigoso, porque quando a gente acredita nisso, começa a viver como se fosse verdade. A vida vai ficando cinza, os dias arrastados, e a alegria parece um visitante que nunca mais vai bater na porta. Só que mesmo em dias nublados, o sol continua existindo, só está escondido. Epicteto dizia que a felicidade começa quando a gente entende uma coisa simples. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Quem coloca a própria alegria nas mãos dos outros ou nas mãos das circunstâncias, vive como uma folha ao vento. Acontece algo ruim, a felicidade some. Algo bom, ela volta. É um sobe e desce que cansa. Mas quando a gente aprende a encontrar alegria nas pequenas coisas, no agora, no que depende da gente, a paz começa a criar raiz. Imagina uma pessoa que acabou de sair de um relacionamento difícil. Ela acredita que nunca mais vai amar, que nunca mais vai sorrir do mesmo jeito. Mas se ela começa a se reconectar com o que gosta, com o que a faz bem, com os amigos, com os sonhos esquecidos, algo muda. O riso volta primeiro tímido, depois verdadeiro. A dor vai virando história, não prisão, e a felicidade deixa de ser um lugar distante para se tornar um estado possível, aqui e agora. Uma prática poderosa para isso é a gratidão. Escrever todo dia 3 coisas pelas quais você se sente grato. Não precisa ser nada grandioso. O cheiro do café, o abraço de alguém querido, o silêncio de um fim de tarde. Isso muda o foco.
Em vez de olhar só para o que falta, a gente começa a ver o que já tem, e aí percebe que a felicidade nunca foi ausência de problema, mas presença de sentido. O estoicismo ensina também que tudo passa. As dores, as perdas, os altos e baixos, nada é eterno. E quando a gente entende isso de verdade, a esperança volta. Porque se o sofrimento tem fim, ele não é o fim. É só uma curva no caminho. Marco Aurélio lembrava que a gente sobrevive a tudo o que já viveu. E isso não é pouca coisa. Significa que dentro da gente já tem mais força do que a gente imagina. Agora pensa em alguém que foi demitido e acredita que nunca mais vai se reerguer. Se ele mudar o foco, buscar novas alternativas, aprender algo novo, falar com pessoas que podem ajudar, ele pode encontrar algo ainda melhor. Uma porta só se fecha para mostrar que existe outra, talvez mais firme, mais bonita, mais certa. A felicidade não vem quando tudo dá certo. Ela vem quando a gente aprende a encontrar luz, mesmo nas situações difíceis. Tem uma frase que soa forte por fora, mas revela fragilidade por dentro. Não preciso de ninguém. À primeira vista, ela parece sinal de independência, força, maturidade. Mas quando a gente olha mais de perto, percebe que ela geralmente nasce da decepção, de quem se machucou demais, confiou em quem não devia, se frustrou com promessas vazias. Só que no desejo de não se ferir outra vez, essa pessoa começa a erguer muros tão altos que nem o carinho consegue pular. Marco Aurélio escreveu que somos seres sociais por natureza. E quando alguém tenta viver como se fosse uma ilha, acaba se sentindo exatamente assim, isolado. A autossuficiência é importante, claro, mas ela não precisa excluir o apoio, o afeto, a presença dos outros. Ter alguém para dividir uma dor, um riso, uma dúvida, não é fraqueza, é sabedoria. É saber que crescer sozinho é possível, mas crescer junto é mais leve. Pensa numa pessoa que está enfrentando uma fase difícil, um luto, uma crise no trabalho, um problema de saúde. Ela pode até tentar segurar tudo nas costas, fingir que está tudo bem, negar qualquer ajuda. Mas isso tem um preço. O cansaço vem, a solidão pesa, a mente grita em silêncio. Agora, se ela se permite abrir, falar, aceitar um ombro ou um conselho, o cenário muda. O fardo continua, mas fica mais leve, porque quando dois carregam, o peso divide. O estoicismo ensina que não devemos depender dos outros para sermos felizes, mas também não prega isolamento. O sábio estoico cuida de si sem ignorar o mundo à sua volta. Ele entende que somos parte de um todo, como dedos de uma mesma mão, e quando um dedo dói, o corpo inteiro sente. A empatia, o senso de comunidade, o apoio mútuo, tudo isso faz parte de uma vida virtuosa. Ninguém é menos estoico por aceitar ajuda. Pelo contrário, isso mostra coragem para ser real. Agora imagina um empreendedor que tenta tocar o negócio sozinho, sem delegar, sem pedir opinião, sem escutar ninguém. Pode até parecer eficiente no começo, mas com o tempo ele se desgasta, comete erros evitáveis e afasta quem poderia contribuir. Mas se ele aprende a confiar, a ouvir, a partilhar decisões, não só melhora os resultados, como constrói vínculos sólidos. A força verdadeira está em saber onde termina o nosso alcance e onde começa o espaço para somar com os outros. Outro exemplo é alguém que, depois de uma traição, decide nunca mais se envolver com ninguém. Fecha o coração e jura que vai viver só para si. Mas o tempo passa e o vazio cresce. Não porque ela precise desesperadamente de alguém, mas porque relações verdadeiras são parte do que dá sentido à existência. O estoicismo mostra que o amor não é apego, é conexão, e que viver com virtude é também saber acolher, perdoar, recomeçar. Não por necessidade, mas por escolha consciente. Tem uma frase que, quando dita, já derruba pela raiz qualquer chance de avanço. Nunca vou conseguir. Ela aparece assim, seca, como uma sentença já decretada. E o mais perigoso é que, quando a gente acredita nisso, para de tentar. É como se o caminho se apagasse só porque a gente desligou a lanterna. Essa frase não é apenas desmotivadora. Ela é um atalho para a desistência. Uma armadilha construída com as próprias palavras. Sêneca dizia que o tempo é como um rio que nunca volta e que o desperdício mais grave é o do próprio potencial. Quando alguém diz que nunca vai conseguir algo,
está jogando fora a chance de crescer, de aprender, de se reinventar. E pior, às vezes diz isso baseado numa tentativa mal feita, numa crítica que ouviu lá atrás, ou em um medo que nem é mais seu, foi herdado. Mas o que parecia um fracasso ontem pode ser só o começo de uma virada amanhã. Imagina um estudante que sempre teve dificuldade com matemática e começa a acreditar que é burro. Em vez de buscar ajuda, ele se retrai, se sabota, evita qualquer situação que exija raciocínio. Mas e se ele encarasse o desafio de frente, pedisse orientação, estudasse de outras formas, praticasse aos poucos? Com o tempo, ele poderia não só entender, como também ajudar outros a entenderem. O impossível é, muitas vezes, só uma habilidade ainda não treinada. E o treino transforma. O estoicismo mostra que o fracasso não é o oposto do sucesso. É parte dele. Cada queda é um professor. Cada erro é um passo rumo ao acerto. Marco Aurélio lembrava que as dificuldades fortalecem a alma, assim como o fogo testa o ouro. Ou seja, o que nos desafia também nos lapida. Mas para isso acontecer, é preciso enfrentar, não fugir, persistir, não se esconder. A crença de que nunca vou conseguir é como areia movediça. Quanto mais se acredita nela, mais fundo se afunda. Agora pensa num atleta que quer correr uma maratona, mas nunca correu nem 5 quilômetros. Ele pode dizer que é impossível, ou pode começar com um quarteirão, depois 2, depois 3. Aos poucos o corpo se adapta, a mente se fortalece, o hábito se forma. Quando vê, já não corre só com as pernas, mas com o propósito, e aquilo que parecia inalcançável se torna parte da sua realidade. Porque quando a gente muda o nunca por ainda não, o mundo abre uma fresta. Outro exemplo é alguém que sempre sonhou em escrever um livro, mas vive dizendo que não tem talento. Escreve uma página, rasga. Começa outra, apaga. Vive preso na ideia de que só os gênios conseguem. Mas e se ele se permitisse escrever mal no começo, só para colocar para fora? Com o tempo, as palavras fluem, o estilo aparece, a voz se encontra. O livro pode não ser perfeito, mas será real. E isso já é muito mais do que quem nunca começou. Tem uma frase que se aloja bem no fundo da mente e quando a gente menos espera, ela aparece. Não sou bom o suficiente. Ela não grita, mas sussurra insistente. E esse sussurro vai minando a confiança, corroendo o entusiasmo, sabotando tentativas antes mesmo de começarem. É como andar com uma pedra no sapato. Parece pequena, mas impede de chegar longe. O mais cruel dessa frase é que muitas vezes ela não vem de fora, vem da gente mesmo. Epicteto dizia que a primeira coisa a fazer é decidir quem você quer ser, e depois agir como alguém que quer se tornar aquilo. A maioria das pessoas que se acha incapaz simplesmente nunca parou para se dar uma chance. Cresceu ouvindo críticas, passou por comparações injustas, foi se encolhendo diante de modelos inalcançáveis. Mas se tem uma verdade que o estoicismo ensina, é que o valor de uma pessoa não vem de aplausos externos, e sim do esforço interno. Imagina alguém que sonha em ser músico, mas acredita que não leva jeito porque nunca tocou bem logo de cara. Ele vê vídeos de profissionais, escuta gravações perfeitas e conclui que não nasceu com o dom. Só que talento sem prática não sobrevive. E prática, por menor que seja, quando feita com constância, muda tudo. Se ele tocasse um pouco por dia, buscasse aprender, errasse e afinasse de novo, com o tempo a música começaria a fluir. E a autoconfiança também. Tem também aquela pessoa que se compara o tempo todo. Se sente pequena perto dos outros, como se todo mundo estivesse sempre à frente. Só que cada um carrega um tempo, um ritmo, um processo. O que você vê do outro é só a ponta do iceberg, o palco. Os bastidores, ninguém vê. E quando você para de se comparar e começa a se dedicar, descobre que o bom o suficiente é um lugar que se constrói, não que se alcança de uma vez. O estoicismo nos lembra que o nosso único dever real é melhorar um pouco a cada dia. Não ser o melhor, nem o mais rápido, nem o mais brilhante. Só melhor do que ontem. E isso vale para qualquer área da vida. Para quem está aprendendo uma nova profissão, para quem quer superar um trauma, para quem deseja falar em público, para quem só quer ter mais paz no dia a dia. A excelência é um hábito, como dizia Aristóteles. E hábito se constrói com ação, não com perfeição.
Agora pensa num profissional que sonha em ser promovido, mas acha que nunca vai estar pronto. Ele se segura, se esconde, evita desafios. Mas e se ele começar a estudar mais sobre sua área, pedir feedback sincero, observar os pontos que pode melhorar? Aos poucos, ele vai construindo competência e presença. E o que antes era insegurança, começa a virar base sólida. A chave está em parar de esperar se sentir pronto e começar mesmo assim. Outro exemplo é um atleta que, diante de adversários mais experientes, sente que não pertence àquele lugar. Mas se ele continuar treinando, se mantendo firme, respeitando seu processo, vai perceber que competência não se mede só por medalhas, mas pela capacidade de continuar tentando. E é nessa insistência silenciosa que se revela quem realmente é bom, não porque nasceu pronto, mas porque se construiu. Tem uma coisa que muita gente ignora. A forma como a gente fala com a gente mesmo molda tudo. Cada pensamento, cada frase repetida no espelho, vai construindo uma espécie de lente por onde enxergamos o mundo. E se essa lente for turva, distorcida pelas inseguranças, nada vai parecer bom o suficiente, nem nós mesmos. Por isso, a frase "não sou capaz" se torna tão perigosa. Ela não é só uma opinião, é um veneno que escorre devagar. O estoicismo ensina que o julgamento mais importante é o que fazemos sobre nós mesmos. E se esse julgamento for injusto, tudo ao redor perde a cor. Não é questão de autoajuda barata, é realidade. Quem acredita que não pode, nem tenta. E quem não tenta, já perdeu antes mesmo do jogo começar. Marco Aurélio dizia que a alma se torna aquilo que alimenta. Se a gente alimenta medo, vergonha, dúvida, é isso que vai crescer. Imagina uma pessoa que quer muito mudar de carreira, mas toda vez que surge uma oportunidade, ela recua. Começa a ouvir a voz interna dizendo que não vai dar certo, que ela não está pronta, que vão rir dela. E aí, ela desiste. Mas se em vez disso ela desse um passo pequeno, fazer um curso, conversar com alguém da área, mandar um currículo, isso já quebraria o ciclo, porque a ação é o antídoto mais forte contra a dúvida. Às vezes, o que falta não é talento, é coragem. Coragem de se permitir errar, tropeçar, aprender no caminho. O perfeccionismo costuma andar de mãos dadas com a autossabotagem. A gente espera tanto fazer tudo certo que nem começa. Mas o estoicismo não cobra perfeição, cobra presença. O esforço diário, mesmo imperfeito, já é um ato de virtude. E é esse esforço que, aos poucos, afasta o "não sou capaz" e aproxima o "eu estou fazendo". Pensa num jovem atleta que sonha em competir, mas vive se comparando aos mais experientes. Ele olha para os outros e sente que nunca vai chegar naquele nível. Mas esquece que aqueles também começaram do zero um dia. A diferença está na constância. Se ele treinar todo dia, melhorar um pouquinho por vez, daqui a um tempo estará no mesmo patamar, ou até além. A comparação só serve se for consigo mesmo, olhando para trás e vendo o quanto já caminhou. Outro exemplo é uma pessoa que quer melhorar sua vida emocional, mas acha que nunca vai conseguir ter equilíbrio. Ela explode, se arrepende, promete mudar, mas cai nos mesmos padrões. Isso é mais comum do que parece. Mas se ela decidir observar seus gatilhos, praticar a escuta, buscar ferramentas como a meditação ou a escrita, já está no caminho. O estoicismo não pede que você nunca sinta raiva, pede que você aprenda a lidar com ela com sabedoria. E isso se aprende, sempre. Tem algo que a gente esquece fácil. Tudo o que foi conquistado um dia já pareceu impossível para alguém. O avião, a lâmpada, a internet, antes de virarem realidade, foram vistos como loucura. E isso vale para a vida pessoal também. Aquilo que hoje parece grande demais para você pode, daqui a um tempo, ser só mais um degrau superado. A diferença entre quem chega e quem fica é uma só. Quem chega continua, mesmo com medo. Marco Aurélio dizia que a alma é pintada com as cores dos pensamentos. Se os pensamentos são cinzas, tudo ao redor fica sem brilho. Mas se a gente começa a trocar o "não consigo" pelo "ainda estou aprendendo", tudo muda. Parece detalhe, mas é uma chave que abre portas. O problema é que muita gente desiste no começo, porque espera resultados rápidos, sem entender que todo o processo tem seu ritmo. E o mais valioso, muitas vezes, é invisível no início. Imagina alguém que sempre sonhou em correr uma maratona, mas se sente ridículo por não conseguir correr nem 5 minutos.
A tentação de desistir é enorme. Mas e se em vez de correr ele só caminhasse no começo? E se depois de uma semana ele trocasse 1 minuto de caminhada por corrida leve? Pouco a pouco, o corpo acostuma, a mente acompanha, e o que era impossível vira rotina. A persistência silenciosa vence mais do que qualquer impulso grandioso. O estoicismo ensina que a excelência não nasce do acaso, mas da repetição de boas ações. Não adianta querer saltar etapas. A natureza cresce devagar. Da mesma forma, é o caráter. Fortalecer-se emocionalmente é como treinar um músculo. Exige paciência, prática e um bocado de humildade. Humildade para aceitar que vai errar. Humildade para continuar mesmo sem aplausos. E coragem para não abandonar o que ainda está nascendo. Tem também aquela história de esperar o momento perfeito. Quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver dinheiro, quando a vida melhorar. Mas a verdade é que esse momento raramente chega. E quando chega, a gente já inventou outra desculpa. A ação acontece no presente. O agora é o único tempo confiável que a gente tem. E quando a gente entende isso, para de esperar e começa a agir com o que tem. Outro exemplo, uma pessoa que sempre quis escrever um livro, mas fica paralisada na primeira frase. Ela lê autores consagrados e acha que nunca vai chegar lá. Só que esquece que cada um daqueles escritores também começou sem saber muito bem o que estava fazendo. Se ela escrever uma página por dia, em 1 ano terá um livro inteiro. O segredo não está na velocidade, mas na constância. E isso o estoicismo entende melhor do que ninguém. A grandeza está em fazer o bem repetidamente, até que ele vire parte de quem você é. Tem gente que vive esperando a aprovação dos outros para dar o próximo passo. E quando ela não vem, trava. Fica ali, parado, esperando um sinal verde de fora para começar a viver. Só que esse sinal raramente aparece. E quando aparece, vem tarde. Dizer não sou bom o suficiente é muitas vezes o reflexo desse medo de não agradar, como se só tivesse valor se os outros confirmassem isso. Mas a verdade é que a validação mais importante é a que vem de dentro. O estoicismo deixa isso claro. O que os outros pensam está fora do nosso controle. Se a gente baseia a própria autoestima no que os outros dizem ou deixam de dizer, a vida vira um pêndulo emocional. Um elogio anima, uma crítica derruba. E assim a gente vai, de oscilação em oscilação, sem saber quem realmente é. Mas quando a gente se conhece, se aceita e se compromete com o próprio desenvolvimento, a opinião alheia começa a perder força. Imagina um artista que passou anos escondendo seus desenhos com medo do julgamento. Um dia, decide postar um dos seus trabalhos. Vem crítica, vem elogio, vem silêncio, mas ao invés de se deixar abalar, ele decide continuar, porque percebeu que desenhar é parte de quem ele é, com ou sem palmas. Aos poucos melhora, ganha confiança, inspira outros, e tudo começou no dia em que ele parou de perguntar se era bom o suficiente e começou a praticar o que amava. Esse tipo de transformação não acontece de uma hora para outra. É um processo de desapego da comparação, da expectativa, do medo, e leva tempo. Mas cada vez que a gente age apesar do medo, esse medo diminui um pouquinho, como um espelho que vai sendo limpado aos poucos. E um dia a gente enxerga o reflexo real, imperfeito sim, mas inteiro, forte não por ausência de dúvida, mas por escolher seguir mesmo com ela presente. Pensa numa pessoa que quer começar a dar palestras, mas se sente insegura com a própria voz. Ela se grava, odeia o resultado, apaga tudo. Repete isso por meses. Mas um dia resolve não apagar. Escuta de novo, percebe que pode ajustar aqui, melhorar ali, e aos poucos vai se soltando. Fala numa roda de amigos, depois num evento pequeno. Quando vê, já está se comunicando com naturalidade. A voz não mudou de repente. Foi o olhar dela sobre si mesma que mudou. Outro exemplo, alguém que quer fazer vídeos na internet, mas vive dizendo que não nasceu para isso. O rosto não é bom, a dicção não ajuda, a câmera deixa nervoso. Mas mesmo assim grava. Mesmo com vergonha, publica. Mesmo com medo, insiste. E é justamente essa vulnerabilidade que aproxima as pessoas. Porque o mundo não precisa de gente perfeita, precisa de gente real. Gente que erra, acerta, compartilha e cresce junto. O estoicismo ensina isso. Ser virtuoso não é ser infalível,
é ser autêntico e comprometido com o bem. Tem uma coisa curiosa sobre o medo de errar. Ele veste 1000 disfarces. Às vezes aparece como perfeccionismo, outras vezes como procrastinação. Mas tem um disfarce ainda mais perigoso: o silêncio. Quando a pessoa não tenta, não fala, não age, ela se convence de que está se protegendo. Só que na prática está se apagando aos poucos. Ficar calado quando se tem algo a dizer pode parecer prudente, mas muitas vezes é só medo fantasiado de cautela. O estoicismo ensina que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de agir apesar dele. Se você acredita em algo, se sente que pode contribuir, por que esconder isso? Falar exige coragem, sim, mas o silêncio também cobra um preço, e nem sempre vale a pena. Quando a gente escolhe se calar por insegurança, a gente perde a chance de ser útil, de inspirar, de crescer. A voz guardada pesa, e vai pesando cada vez mais com o tempo. Imagina uma pessoa que tem ideias incríveis em reuniões, mas nunca compartilha. Fica esperando o momento certo, a confiança vir, o ambiente melhorar, mas o momento nunca vem. E com o tempo, ela começa a acreditar que suas ideias não são boas o suficiente. Enquanto isso, os outros seguem falando, errando, sendo ouvidos, crescendo. A diferença não está no valor da ideia, mas na coragem de colocá-la no mundo. A vida favorece quem tem ousadia, mesmo que comece tremendo. Agora pensa numa jovem que escreve textos maravilhosos, mas nunca mostra para ninguém. Guarda tudo em pastas, agendas antigas, anotações esquecidas. Quando alguém elogia, ela disfarça. Quando falam para publicar, ela desconversa. Até que um dia resolve postar um trecho. Recebe uma resposta inesperada. Alguém se emocionou com aquilo. E pela primeira vez, ela entende que sua voz tem impacto. Foi preciso um ato pequeno, quase tímido, para derrubar uma barreira imensa. O mundo está cheio de gente silenciosa com muito a oferecer, e também cheio de gente barulhenta sem nada a dizer. O estoicismo mostra que falar com sabedoria é uma virtude, mas sabedoria não se mede pelo volume e sim pela intenção. Quando o que se diz vem do coração e é guiado pela razão, ele toca. E mesmo que seja só uma pessoa tocada, já valeu. Porque a palavra, uma vez lançada, não volta, mas pode ecoar por muito tempo. Outro exemplo: alguém que tem vontade de ensinar, de compartilhar o que aprendeu com a vida, mas acredita que ainda não sabe o suficiente. Essa pessoa espera, estuda mais, se prepara sem fim, mas nunca se sente pronta, até que decide começar. Grava um vídeo, dá uma palestra, escreve um texto e descobre que a experiência vivida já é um saber. O estoicismo nos lembra: comece de onde você está, com o que você tem. A perfeição nunca será o ponto de partida. Ela é consequência da prática constante. Tem hora que a gente até tenta disfarçar, mas dá para perceber de longe. Tem medo escondido atrás do orgulho. Sabe aquela pessoa que diz "eu não erro" ou "todo mundo está errado, menos eu"? Na maioria das vezes ela está tentando se proteger, porque admitir que errou exige humildade. E para muita gente, humildade parece fraqueza, mas é justamente o contrário. Só quem é forte de verdade consegue dizer: "eu errei, posso melhorar". Marco Aurélio dizia que se alguém te mostra que você está errado e o faz com boas intenções, você deve agradecer. Parece simples, mas na prática, o ego costuma gritar mais alto. É difícil ouvir um não, aceitar uma crítica, reconhecer que a sua visão não é a única. Mas quando a gente consegue fazer isso sem se ferir por dentro, algo muda. A mente se abre. O crescimento começa. E aí a gente entende que errar não é o problema. O problema é insistir no erro por orgulho. Imagina uma pessoa que vive entrando em conflito com os outros porque não sabe ouvir. Em cada conversa, ela está mais preocupada em vencer do que em compreender. Ela se fecha, rebate, ignora argumentos. E isso vai desgastando os laços, criando distância, tornando os ambientes mais tensos. Mas se ela decide praticar a escuta ativa, ouvir de verdade com o coração aberto, vai perceber que muitos conflitos nem precisavam existir. O diálogo resolve o que o ego complica. O estoicismo convida a refletir antes de reagir. Em vez de retrucar com raiva, observar. Em vez de negar o erro, analisar. Essa pausa entre o impulso e a resposta é onde mora a sabedoria. E ela se constrói no dia a dia, nos pequenos momentos em que você escolhe não alimentar o orgulho.
O silêncio, às vezes, é mais poderoso do que 1000 argumentos, porque quem se conhece não precisa provar nada, só age com firmeza e serenidade. Agora imagina um casal que discute porque um deles nunca admite quando está errado. Tudo vira disputa, ninguém cede, e o amor vai se desgastando, até que um deles resolve mudar. Pede desculpa, assume a falha, propõe uma solução. A atitude desarma o outro. O clima muda e os dois se reconectam. Às vezes, uma simples frase como "você tem razão" pode salvar uma relação, mas para dizê-la com sinceridade, é preciso colocar a humildade na frente do orgulho. Outro exemplo é um líder que insiste em métodos ultrapassados e se recusa a ouvir sugestões da equipe. Ele acha que mudar é sinal de fraqueza, mas com o tempo percebe que está perdendo talentos, oportunidades e resultados. Ao abrir espaço para ouvir, adaptar e colaborar, ele não perde autoridade, ganha respeito. E é esse tipo de liderança que constrói ambientes saudáveis. O estoicismo ensina isso. O verdadeiro poder está em dominar a si mesmo, não em dominar os outros. Tem uma armadilha que muita gente cai sem perceber. A ideia de que só o que é grandioso tem valor, como se apenas as grandes vitórias, os feitos incríveis e os momentos extraordinários contassem. Aí, tudo que é pequeno parece inútil. E é nesse pensamento que nasce aquela sensação de que a vida é vazia, de que nada vale a pena. Mas o estoicismo mostra o contrário. A grandeza mora nos detalhes, nas coisas simples, feitas com consciência. Sêneca dizia que não é preciso uma vida longa, mas uma vida bem vivida. E viver bem não significa viver rodeado de conquistas brilhantes. Significa estar presente em cada gesto, em cada decisão, em cada palavra. É olhar o pôr do sol e sentir paz. É conversar com alguém e escutar de verdade. É tomar um café e agradecer. Parece pouco, mas é aí que mora o que realmente alimenta a alma. A felicidade não é um troféu, é um hábito. Imagina alguém que vive esperando a grande chance, a promoção, o reconhecimento, a viagem dos sonhos, e enquanto isso, passa os dias se arrastando, reclamando, olhando para o relógio. Quando finalmente algo bom acontece, ela até comemora, mas depois volta para a espera de novo, como se a vida fosse feita só desses picos. O estoicismo ensina que o caminho é mais importante que a chegada. E se a gente não aprende a saborear o processo, nunca vai achar que é suficiente, nem quando alcançar tudo. Agora pensa numa pessoa que começa o dia anotando 3 coisas simples pelas quais é grata. Um banho quente, uma mensagem de um amigo, um momento de silêncio. Essa prática muda o foco. E quando o foco muda, tudo muda. Os problemas continuam lá, sim, mas não ocupam mais o palco principal. A gratidão não elimina o que dói, só impede que o que dói segue o que é bom. E é isso que mantém o equilíbrio em dias difíceis. O estoicismo é sobre aceitação ativa. Não é cruzar os braços, é ajustar as velas. Não é fingir que está tudo bem, é encontrar serenidade, mesmo quando não está. É ter coragem de dizer, isso é o que tenho hoje, e vou fazer o melhor com isso. Esse tipo de postura não se aprende da noite para o dia, mas começa com escolhas pequenas. Não reagir no impulso, não reclamar por hábito, não se comparar o tempo todo. E cada escolha dessas fortalece a mente, como quem afia uma espada, sem pressa. Outro exemplo é alguém que está tentando mudar um hábito ruim. Pode ser comer melhor, dormir mais cedo, ou parar de se sabotar com pensamentos negativos. No começo, escorrega, se culpa, pensa em desistir, mas se decide seguir, mesmo caindo às vezes, vai notar algo sutil. A resistência interna vai diminuindo, e o que antes parecia impossível se torna rotina. Essa é a força silenciosa do progresso. O estoicismo ensina que a verdadeira mudança é lenta, mas constante, e que, no fim das contas, o esforço vale mais do que o resultado. Tem uma ideia que circula por aí como se fosse sinal de força. Eu me basto, não preciso de ninguém. Às vezes, até parece bonito, né? Tipo uma declaração de independência. Mas quando a gente olha com mais calma, percebe que, na maioria das vezes, isso é uma armadura emocional. Algo que foi se construindo devagar, depois de decepções, rejeições, machucados.
Só que no esforço de não se ferir mais, a pessoa acaba se fechando até para o que é bom. Marco Aurélio falava que o ser humano foi feito para viver em comunidade. Não é sobre dependência emocional, é sobre conexão. Ninguém precisa se anular para ter alguém ao lado, mas também não precisa viver como se o isolamento fosse um troféu. Ter com quem contar, com quem dividir alegrias e lutas, é uma das coisas que dá sentido à existência. E negar isso só porque algo deu errado no passado é como abandonar o campo por medo da chuva. Imagina uma mulher que passou por um relacionamento abusivo. Ela saiu disso forte, mas marcada, e agora jura para si mesma que nunca mais vai confiar em ninguém. Vive fechada, evita vínculos, se protege a qualquer custo. Mas essa proteção cobra caro. Solidão, desconfiança, uma sensação constante de alerta. E aos poucos, ela percebe que o isolamento virou uma prisão. Só que ela tem a chave. Pode se permitir aos poucos reconstruir pontes. Com cuidado, com sabedoria, mas com abertura. O estoicismo não ignora as dores do convívio. Ele só mostra que é possível crescer com elas. Quando a gente se decepciona com alguém, não precisa fechar todas as portas. Basta aprender a escolher melhor as chaves. Viver com virtude também é saber com quem vale a pena construir. E isso exige coragem, porque amar, confiar, se importar, tudo isso envolve risco, mas também envolve recompensa. Uma vida vivida em completa defesa é segura, sim, mas rasa. Agora pensa num homem que tenta fazer tudo sozinho, cuida da casa, do trabalho, das contas, dos problemas e nunca pede ajuda. Acha que demonstrar cansaço é fraqueza, mas chega uma hora em que o corpo fala, a mente falha e o orgulho não resolve. Quando ele finalmente desabafa com um amigo, recebe apoio que nem sabia que precisava. E ali, entende que ser forte não é aguentar tudo calado. É saber o momento de dividir o peso. Outro exemplo. Uma jovem que enfrenta a depressão, mas esconde de todo mundo. Diz que está bem, sorri por fora, mas está desmoronando por dentro. Até que um dia, cria coragem e fala com alguém de confiança. E essa conversa muda tudo. O alívio, o acolhimento, o simples fato de ser ouvida já acendem uma luz. O estoicismo ensina que a verdadeira força está em se conhecer, e isso inclui saber quando precisamos de apoio. A sabedoria não é solitária. Ela floresce melhor quando compartilhada. Tem um pensamento que escorrega fácil nos momentos difíceis. Nunca vou ser feliz. Ele não chega de repente. Ele vai se formando devagar, depois de frustrações repetidas, sonhos adiados, mágoas acumuladas. Quando a gente se vê dizendo isso, é porque já está cansado, talvez descrente. Mas é aí que mora o risco. Se essa frase vira verdade dentro da gente, a gente para de buscar, de tentar, de se abrir. E sem busca, a alegria nem tem chance. Epicteto dizia que a felicidade nasce da compreensão de que algumas coisas dependem de nós, e outras não. E se a gente coloca toda a esperança de alegria nas mãos do acaso, nas mãos dos outros ou nas circunstâncias, é como sentar e esperar a chuva parar sem abrir o guarda-chuva. A chave está na forma como a gente escolhe reagir. E mesmo que pareça impossível, essa escolha ainda é nossa. Sempre foi. Imagina alguém que acabou de passar por uma grande perda. Tudo parece escuro. O peito pesa. Os dias arrastam. É natural sentir tristeza. Isso não precisa ser negado. Mas se ela começa a olhar para dentro, a buscar pequenas coisas boas, um gesto de carinho, uma lembrança bonita, um café quente, ela começa a perceber que ainda existe vida, que ainda existe sentido, e que a felicidade talvez seja um reencontro com o que nunca foi embora, só ficou em silêncio. O estoicismo não promete felicidade plena o tempo todo. Ele ensina a paz interior. E essa paz não vem da ausência de dor, mas da aceitação, da coragem de continuar mesmo quando o coração ainda dói, da escolha de cultivar gratidão mesmo em tempos difíceis. Marco Aurélio escreveu que a vida é feita de mudança e que até a dor se transforma quando é enfrentada com sabedoria. A felicidade nesse contexto não é euforia, é equilíbrio. Agora pensa num homem que acredita que só será feliz quando alcançar certo status, certo salário, certo padrão de vida. E enquanto isso não vem, ele vive num estado constante de frustração. Mas aí um dia, ele percebe que mesmo alcançando pequenas metas, a alegria não dura.
Descobre que estava procurando no lugar errado e começa a prestar atenção no que já tem, nas amizades, na saúde, nos momentos simples. E pela primeira vez sente uma felicidade que não depende de conquistas externas. Outro exemplo é uma jovem que vive dizendo que nunca será feliz porque se sente diferente dos outros. Sempre tentou se encaixar, sempre se comparou, até que um dia ela decide parar de se moldar e começa a viver como realmente é. Descobre que a autenticidade traz leveza, que o pertencimento não vem de ser igual, mas de ser verdadeira. E ali, nesse lugar de aceitação, ela encontra uma paz que nunca havia sentido, porque a felicidade não mora na perfeição, mora na liberdade de ser. Tem uma frase que parece autoconfiança, mas que no fundo esconde uma muralha. Não preciso de ninguém. Ela surge como reação ao abandono, à rejeição, à dor que vem quando a gente confia e se decepciona. É como se a pessoa dissesse para si mesma: se eu não esperar nada de ninguém, não vou me machucar mais. Só que esse raciocínio, embora pareça proteção, também corta pela raiz o que há de mais humano, a conexão. Marco Aurélio escreveu que o ser humano foi feito para o convívio. A natureza nos desenhou com o instinto de cooperação, não de isolamento. Quando a gente nega isso, está lutando contra a nossa própria essência. Viver sem depender não é o mesmo que viver sozinho. A força não está em evitar vínculos, mas em aprender a construí-los com consciência e maturidade. Quem se fecha por completo, aos poucos vai perdendo o calor das relações e até a própria capacidade de confiar. Imagina alguém que sofreu uma traição forte e decidiu nunca mais se envolver emocionalmente. No começo, ela se sente no controle, foca no trabalho, evita se apegar, parece estar bem, mas com o tempo percebe que falta algo. Os momentos bons não têm com quem ser compartilhados, os dias difíceis ficam ainda mais pesados, e aos poucos ela entende que se proteger do amor é se proteger também da alegria, da cumplicidade, do cuidado, e que viver é sim correr alguns riscos. O estoicismo não diz que devemos ser frios, ele ensina equilíbrio. Amar com sabedoria, confiar com prudência, oferecer ajuda sem esperar retorno imediato. A virtude está em agir pelo bem, não pela recompensa, e isso vale também nos relacionamentos. Ter com quem contar, dividir os pesos, ouvir e ser ouvido, tudo isso fortalece, porque quando estamos fracos, um gesto de apoio pode ser o que nos levanta. E quando estamos fortes, oferecer esse apoio nos engrandece ainda mais. Pensa num empresário que tenta resolver tudo sozinho. Não delega, não compartilha decisões, não escuta ninguém. Ele se sente no controle, mas a equipe se afasta. Os erros aumentam e ele se sobrecarrega. Até que um dia, esgotado, percebe que não precisa carregar tudo nas costas. Aprende a confiar, a ouvir, a valorizar quem está ao redor. E quando faz isso, os resultados melhoram. Mas o melhor não é o resultado, é a leveza que volta. É o trabalho em conjunto que faz sentido. Outro exemplo é alguém que perdeu alguém querido e se isola completamente. Evita conversas, foge de encontros, silencia a própria dor. Mas um dia, decide aceitar o convite de um amigo. Vai sem vontade, mas volta diferente. O abraço, a escuta, o simples "tô aqui" de alguém presente fazem mais por ela do que 1000 conselhos. E ali ela percebe que não precisa enfrentar tudo sozinha, que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Porque, como ensina o estoicismo, a vida se torna mais rica quando entendemos que todos estamos conectados. Tem frases que a gente diz de forma tão natural que nem percebe o quanto elas nos empurram para baixo. Uma delas é: eu nunca vou conseguir. Às vezes, ela vem sussurrada, outras vezes falada em voz alta, num tom de frustração. Mas o efeito é sempre o mesmo. Ela fecha portas antes mesmo de a gente tentar abri-las. É como se colocasse um cadeado invisível na possibilidade e a chave estivesse justamente na nossa mão. Só que a gente esqueceu disso. Sêneca dizia que a vida é como uma peça de teatro. Não importa quanto tempo ela dure, mas quão bem foi encenada. Ou seja, o valor está na entrega, na disposição em viver de forma autêntica e corajosa, mesmo que com poucos recursos. Quando alguém diz que nunca vai conseguir, muitas vezes está dizendo: tenho medo de tentar e falhar. Mas o que o estoicismo ensina é que falhar tentando vale infinitamente mais do que nunca
tentar por medo de cair. Imagina alguém que tem o sonho de mudar de profissão, mas vive dizendo que é tarde demais. Ela repete isso para si mesma, para os amigos, para quem pergunta sobre o futuro. E esse discurso vai se tornando realidade. Mas e se ela desse um passo pequeno? Um curso, uma conversa, um projeto paralelo? Pouco a pouco, o cenário muda. O medo ainda existe, mas agora anda ao lado da ação, e não mais na frente dela. A coragem não elimina o medo, só o coloca no banco de trás. Outro exemplo é uma pessoa que quer muito falar em público, mas trava só de pensar. Ela acha que nunca vai conseguir, que a ansiedade é grande demais, que o nervosismo vai atrapalhar. Mas ela resolve tentar, mesmo assim. Começa falando para amigos, depois grava vídeos curtos, se inscreve num grupo de prática. Cada experiência alimenta a confiança. E quando percebe, o nunca vou conseguir virou consigo, só preciso praticar. O impossível começa a derreter quando a gente se movimenta. O estoicismo convida a agir, mesmo sem garantias, a aceitar o desconforto como parte do caminho. Marco Aurélio dizia que o obstáculo é o caminho, e isso muda tudo, porque aquilo que parece uma barreira pode, na verdade, ser um convite à superação. Ao invés de ver a dificuldade como um muro, a gente pode vê-la como um degrau. E a subida, mesmo cansativa, sempre oferece uma vista nova. Cada esforço feito com intenção já é uma forma de sucesso. Agora pensa num jovem que sempre foi inseguro com seus talentos. Cresceu ouvindo que não era bom o bastante, que não levaria jeito. Mas um dia, ele decide testar. Participa de um projeto, oferece ajuda, coloca seu nome na roda. As coisas não saem perfeitas, claro, mas ele aprende, se adapta, cresce. E ali descobre que o nunca vou conseguir não era uma sentença, era só uma crença mal construída, e que ele tem todo o direito de desmontá-la. Chega uma hora em que a gente precisa fazer as pazes com aquilo que repete dentro da mente, porque o jeito como falamos com a gente mesmo define não só nosso humor, mas também nossa postura diante da vida. Aquele velho costume de se diminuir, de achar que não vai dar certo, de desistir antes de tentar, tudo isso vai se acumulando como poeira. E se a gente não cuida, essa poeira vira parede. Mas o estoicismo ensina que todo muro pode ser desmontado, um tijolo por vez. Mudar o jeito de pensar não é mágica, é prática. É perceber quando aquela frase negativa começa a aparecer e trocar por uma pergunta mais útil. Nunca vou conseguir? O que posso fazer diferente dessa vez? Não sou bom o suficiente? O que posso aprender agora? Essas trocas simples mudam a direção do pensamento. E pensamento é o que constrói atitude. Aos poucos, a mente que antes derrubava começa a levantar. É como plantar coragem no lugar onde antes crescia medo. Epicteto, Marco Aurélio, Sêneca, todos eles viveram momentos difíceis, momentos em que poderiam ter repetido as mesmas frases que a gente repete hoje. Mas em vez disso, eles escolheram focar no que podiam controlar. Escolheram agir com virtude. Escolheram enxergar as dificuldades como campo de treinamento da alma. E é isso que faz da filosofia estoica algo tão atual. Ela não é sobre eliminar problemas, mas sobre como responder a eles com clareza, firmeza e propósito. Agora que você já caminhou comigo por todas essas frases que atrapalham mais do que ajudam, fica o convite. Reveja suas palavras. Ouça seus pensamentos como se estivesse ouvindo um amigo. Você falaria com alguém que ama do jeito que fala consigo mesmo? Se a resposta for não, talvez seja a hora de trocar as palavras. Palavras mais firmes, mais conscientes, mais alinhadas com a vida que você quer construir. E se quiser continuar mergulhando nisso, tem um caminho valioso te esperando. Para seguir aprofundando nessa jornada de autoconhecimento e força interior, eu recomendo muito que você explore a playlist Sabedoria Estoica aqui do canal Estoicismo Racional. Lá você vai encontrar reflexões poderosas, ensinamentos práticos, histórias transformadoras e conselhos inspirados nos maiores mestres do estoicismo. Tudo isso explicado de um jeito simples, direto e voltado para quem quer crescer de verdade. Não importa se você está começando agora ou se já tem alguma base, essa playlist vai te acompanhar em momentos importantes da sua caminhada. Cada vídeo da Sabedoria Estoica é como uma conversa sincera sobre temas que todo mundo enfrenta: medo, raiva, frustração,
solidão, escolhas difíceis, propósito. E o melhor é que esses ensinamentos não são só para pensar, são para viver. Então, se esse conteúdo te tocou de alguma forma, se você sentiu que precisa mudar o tom da sua voz interior, se quer viver com mais presença, consciência e força, segue por lá. Tem muita coisa esperando por você. E lembre, sabedoria não é algo que se possui, é algo que se pratica todos os dias.